Olá, eu sou Maria do Socorro, a irmã Socorro Dantas, e hoje eu quero lhe convidar para a escuta mais essencial de todas, aquela que é normalmente negligenciada, e essa impede todas as outras conexões verdadeiras, escutando a si mesmo, que é o ponto de partida da verdadeira conexão. Vivemos em uma cultura que nos ensina a olhar para fora. Somos constantemente estimulados a atender às expectativas das outras pessoas, bem como a buscar validação externa, a resolver problemas alheios, a construir informações e entretenimento, mas nesse turbilhão de demandas externas, nós acabamos nos esquecendo de nos sintonizar com a nossa própria estação interior. Então, quantas vezes você sentiu um desconforto, um cansaço, uma intuição sutil que foi ignorada em nome de ter que fazer ou de agradar a alguém? Quando não nos escutamos, nós vivemos em um modo automático, reagindo às circunstâncias e às demandas, em vez de agirmos alinhados com nossos valores, com nossos limites, com nossas necessidades mais profundas. O resultado é exaustão, ressentimento e a sensação de estar desconectado de si mesmo e, consequentemente, desconectado dos outros. Nesse vídeo, eu quero lhe mostrar como escutar a si mesmo é a fundação para a sua paz interior e para a construção de relacionamentos autênticos e saudáveis. Então fique comigo até o final, porque eu vou lhe dar ferramentas para voltar a ouvir essa voz sábia que habita em você. E como sempre, se você busca mais clareza, mais autenticidade e paz duradoura em sua vida familiar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Sabe, em minha vida, em minha própria jornada e no acompanhamento de inúmeras famílias através do MiriConnex, eu percebi que a falta de autoescuta é um dos maiores causadores de esgotamento e ressentimento. Por muito tempo, eu me vi na corrida para ser forte, disponível, resolver tudo para os outros, um ativismo sem fim. Eu dizia sim a pedidos que muitas vezes o meu corpo gritava por dizer não. Mas eu me silenciava para não gerar conflitos. Eu ignorava meu cansaço para não desapontar as outras pessoas. Qual foi o resultado disso tudo? Quase que uma exaustão, dores físicas constantes e um sentimento de que eu estava perdendo a mim mesma. Eu estava tão focada em escutar os outros, em atender às suas necessidades, que havia me esquecido de escutar a mim mesma. Minha própria voz interior, que me alertava sobre meus limites e minhas necessidades, estavam abafadas pelo barulho das demandas externas. Lembro-me de um dia em que meu corpo quase que parou. Eu não conseguia mais seguir. E foi nesse ponto de quase exaustão que eu fui forçada a parar e pela primeira vez em muito tempo me ouvir. Pela primeira vez em muito tempo também eu disse não. E não fiquei com sentimento de culpa por ter dito não. Foi ali então que eu entendi que a verdadeira conexão com o mundo exterior ele começa na conexão com o mundo interior. No MiriConnex, aprendemos que para praticar a escuta que transforma, para amar de verdade, para sermos autênticos com os outros, primeiro nós precisamos dominar a arte de escutar a nós mesmos. É o ponto de partida da verdadeira conexão, pois só podemos dar ao outro aquilo que cultivamos em nós mesmos. Então, quando nós negligenciamos a autoescuta, o jeito errado é viver como um eco das expectativas alheias, perdendo nossa autenticidade e nos sentindo constantemente esgotados, às vezes incompreendidos. É esta a realidade. É como ter um GPS que só mostra o caminho dos outros, sem nos guiar para o nosso próprio destino.
Então, quais são os custos de não escutar a si mesmo, de não escutar a sua vida? Primeiro, nós vamos ver que o constante esforço para agradar ou para corresponder a expectativas que não são suas, isso drena a sua energia, levando ao estresse, à ansiedade e muitas vezes até mesmo ao adoecimento. Você se sente desconectado de seus valores, de seus desejos, vivendo uma vida que parece não ser sua, o que pode gerar desânimo, ansiedade e às vezes depressão. Você busca a validação e a felicidade dos outros em vez de cultivá-la em si, o que gera relacionamentos desequilibrados e frustrantes. Você se sente incapaz, muitas vezes, de dizer não, permitindo que os outros invadam seu espaço o tempo todo. Os outros invadam o seu tempo, invadam a sua energia, gerando muitas vezes ressentimento e às vezes contra você mesmo. Você não sabe mais quem é, o que gosta, o que quer fazer na vida, o que quer ser na vida, porque passou tanto tempo se moldando aos outros que se esqueceu de si mesmo. Então, a energia contida de necessidades não atendidas e de emoções ignoradas, ela pode explodir em momentos inoportunos, prejudicando relacionamentos. Talvez você me diga, Maria, mas isso é egoísmo. Eu tenho que cuidar da minha família, me doar pelos meus filhos, pelo meu cônjuge. Não tenho tempo para ficar me escutando. Eu entendo esse pensamento que é comum em muitas famílias, porque foi essa a nossa cultura. Mas a verdade é que você não pode derramar de um copo vazio. Você não pode derramar água de um copo vazio. Então, cuidar de si mesmo, escutar suas necessidades e limites, não é egoísmo. É autocuidado essencial para que você tenha energia, paciência, para que você tenha amor genuíno para oferecer. É como o aviso no avião, quando aquela voz diz: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar os outros. Seu problema pode ser diferente, mas a capacidade de escutar a si mesmo é universal para quem busca ter mais a oferecer sem se esgotar, sem se estressar. O jeito errado é viver desconectado de si e à mercê das demandas externas. O jeito certo com o Mir Conex é ativar a sua bússola interior, a sua capacidade de escutar a si mesmo como o guia mais confiável para a autenticidade e para a sua plenitude. A grande ideia é que essa autoescuta, ela é o ponto de partida para a verdadeira conexão, não apenas com você, mas também com os outros. Quando você se escuta, você se alinha, você toma decisões mais conscientes, estabelece limites mais claros, expressa suas necessidades de forma mais autêntica. E com isso você convida os outros a uma relação de maior respeito e verdade. É a base de amar de verdade, pois só quem se ama consegue amar plenamente. O Mir Conex vai lhe ensinar a afinar essa bússola interior. Ele lhe capacita a silenciar o ruído externo para ouvir a melodia de sua alma, transformando seus relacionamentos, começando por você. O primeiro passo para escutar a si mesmo é criar um espaço de silêncio para a autoescuta. O jeito errado é tentar se ouvir em meio ao caos de um dia atarefado ou esperar que a clareza venha sem uma intencionalidade. O jeito certo é cultivar momentos de quietude onde você possa se sintonizar com seus sentimentos, com os seus pensamentos, as suas intuições, sem nenhum julgamento. A prática de escutando a si mesmo, o ponto de partida da verdadeira conexão. Eu convido você, então, a fazer um exercício. Toma seu lápis e seu papel
para você fazer as anotações necessárias, porque esse exercício você vai fazer depois. Escolha um momento no seu dia, mesmo que sejam apenas 5 minutos, para um encontro consigo mesmo. Então, primeiro você sente-se em um lugar tranquilo, feche seus olhos, então fixe o seu olhar em um ponto que seja neutro. Faça a respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando lentamente pela boca. E vá expirando e vá soltando tudo aquilo que lhe distrai. Segundo, você pergunta a si mesmo: como eu me sinto agora? Qual a principal emoção presente em mim neste momento? E o que eu preciso neste momento? Deixe que as respostas fluam sem fazer nenhum esforço. Você pode até anotar o que vier à sua mente ou apenas você observe. Não se preocupe em resolver nada, apenas escutar. Se você fizer essa prática de 5 minutos diários, é como um diário mental. Você anota as mensagens da sua alma, ela vai lhe treinando a acessar a sua sabedoria interior, tornando a autoescuta uma prática regular e poderosa. E o ponto de partida da verdadeira conexão. É fácil, não é? Uma vez que você se escuta, o segundo passo é você honrar seus limites e suas necessidades. O jeito errado é saber o que precisa, mas ignorar em nome de agradar ou de evitar conflitos ou de cumprir, né, expectativas alheias. Mas o jeito certo é você transformar o que você escuta de si em ações concretas que expressam amor próprio e respeito, mesmo que signifique dizer não ou reajustar expectativas. Isto é, a escuta como uma prática de amor e de entrega, mas começando por você. Então, pense durante o exercício, pense em um pedido ou uma demanda que você recebeu hoje, nesse exercício, o que está para receber. Aí, agora, você faça o diário da consciência calada por como eu me sinto em relação a esse pedido. Qual a minha necessidade aqui? Pode ser descanso, pode ser autonomia, pode ser conexão, pode ser tempo para você mesmo, enfim. Pense nisso. Depois, baseado na sua autoestima, na sua autoescuta, decida se o sim é um sim genuíno, que nutre, né? Ou se o não será realmente um não, mas depois o sim, como você vai ajudar? É a resposta alinhada com o seu bem-estar. Depois, comunique sua decisão de forma clara, respeitosa, usando a linguagem da comunicação não violenta, seguindo aqueles passos. Primeiro, você observa os fatos, os acontecimentos, depois os sentimentos que brotaram a partir daquela observação, quais são as necessidades que estão por trás desse sentimento, e em quarto ponto você faz o pedido, você talvez precisa de descanso, né? Por isso, você não pode fazer isso hoje. Por isso, a sua resposta é um não para hoje. Essa prática de 2 a 3 minutos, ela vai lhe capacitando a fazer escolhas alinhadas com a sua verdade interior, honrando seus limites e necessidades. É um ato de amor próprio que se reflete em relacionamentos mais autênticos e sustentáveis, permitindo que a escuta genuína floresça. Você talvez diga: Maria, eu tenho medo de decepcionar as pessoas, de ser visto como egoísta ou de não ser mais amado se eu disser. Eu entendo esse medo, até porque você teve dificuldade de dizer não muitas vezes, sempre dizendo sim para os outros e dizendo não para si. Eu entendo esse medo. Você está dizendo sim nesse momento a si mesmo. E isso vai lhe capacitar a dar muito mais autêntico e generoso quando realmente você puder. A decepção temporária do outro, ela pode ser a semente para um relacionamento mais verdadeiro, onde você será amado por quem você é, não pelo que você faz. A autoescuta lhe dará clareza
e a força para comunicar isso com amor. O terceiro passo é você observar como escutar a si mesmo e honrar seus limites gera uma repercussão poderosa em seus relacionamentos, levando a uma conexão muito mais autêntica e profunda. O jeito errado é acreditar que a sua autoescuta ela vai lhe isolar ou lhe fará menos amado. O jeito certo é você perceber que a sua autenticidade convida o outro a também ser autêntico, criando um espaço de respeito mútuo, compreensão, amor verdadeiro. É a escuta como uma ação de conexão transformadora. E aí agora eu convido você para mais um exercício. Vamos dar o nome a esse exercício de reflexão da autenticidade. Toma de novo a sua caneta e seu papel. Por uma semana, você preste atenção em como as pessoas ao seu redor reagem quando você expressa suas necessidades e limites de forma gentil e clara, usando a autoescuta. Primeiro, quando você disser não ao que lhe gostaria, observe a reação do outro e observe como você se sente. Você se sentiu aliviado? Você sentiu culpa por ter dito não? Ou você sentiu orgulho de si mesmo? Quando você se permitir um momento de descanso ou de autocuidado que sua autoescuta lhe indicou, observe sua energia. Você se sentiu mais calmo depois desse momento? Mais presente? Você se sentiu mais paciente com a família? Depois, compartilhe essas observações com alguém de confiança. Você pode dizer, percebi que quando eu disse não ao pedido, eu me senti mais em paz. E tive mais energia para, por exemplo, estar no jantar em família. Parece que me escutar está me fazendo bem. Essa prática de 5 a 7 minutos de ajuda e reforçar o ciclo virtuoso da autoescuta, mostrando que cuidar de si não é egoísmo, mas é a base para dar o seu melhor, gerando um reflexo de autenticidade que inspira a profundeza das suas conexões. Escutar a si mesmo não é uma teoria abstrata, é uma prática com resultados reais que está transformando a vida de pessoas e suas relações também familiares. E aí eu gostaria de trazer aqui, só para você entender, testemunho de duas pessoas que praticaram essa autoescuta. Ana, mãe de duas crianças pequenas, ela vivia exausta e ressentida. Ela se sentia um robô, sem vontade, muitas vezes para muitas coisas, sem alegria, dava tudo para essas crianças, mas não tinha nada. Sua mente não parava, não se escutava. Então a Ana começou a praticar o diário da consciência calada por 5 minutos e ela não se escutava, né? Quando ela começou a fazer por esses 5 minutos antes de dormir, no início ela era só barulho, mas aos poucos ela começou a ouvir que precisava de descanso, de um tempo só para ela. Então ela ficou com medo de pedir, mas começou a honrar os seus limites. Ela dizia ao marido: estou exausta, eu preciso de 30 minutos de silêncio. Ele, surpreso, mas a apoiou. E hoje ela ainda tem desafios, mas está muito mais presente, muito mais paciente e se sente muito mais feliz. Então, escutar a si mesma deu a vida de volta. Esse é o ponto de partida da verdadeira conexão. Ela entrou em conexão consigo. Se você se sente sobrecarregado, exausto, em voz e sem voz, a autoescuta ela pode ser a sua necessidade de se ouvir, né? Ela pode ser a sua bússola, independentemente da causa. O seu problema ele pode até ser diferente desses e de tantos outros, mas a necessidade de se ouvir, ela é universal. E aí eu queria também lembrar aqui o segundo testemunho, que é o do João, um empresário. Ele vivia para o trabalho e sentia um vazio crescente, ele sentia ausência, né? Ele alcançava
todas as metas, mas se sentia infeliz. A sua família reclamava da ausência dele, mas ele achava que estava fazendo o certo, até porque ele pensava em poder oferecer melhores condições de vida para os seus filhos com o ganho desses trabalhos tão intensos que realizava. Ele não ouvia o que o seu corpo ou o seu coração dizia. João, através do Mir Conex, começou a escolha consciente do sim e do não. Ele disse: comecei a dizer não a algumas reuniões desnecessárias e também a delegar mais, né? Não só fazer. E a dizer sim a momentos com a família, a um hobby que dava alegria, a um tempo de silêncio para ele mesmo. E aí ele disse que começou a se sentir egoísta. No começo veio esse sentimento. Mas a verdade é que a sua produtividade melhorou. A sua família estava muito mais feliz com a sua presença real, mais tempo em família, não apenas uma presença física, mas ele conseguia se conectar com a família. Então, escutar a si mesmo o fez ser um pai e um marido muito melhor. A escuta como uma prática de amor e de entrega. Então, veja bem, a Ana e o João, eles não tiveram uma solução mágica, eles investiram a disciplina e a coragem de voltar a escutar para dentro, escutar o valor da autenticidade, da energia e da conexão profunda, que é inestimável. É um ato de amor contínuo que transforma tudo ao seu redor. Essas histórias, elas podem mostrar que escutando a si mesmo é o caminho para transformar a exaustão em plenitude, a desconexão em... Então, hoje você descobriu, escutando a si mesmo, o ponto de partida da verdadeira conexão, que é a chave para acessar a sua bússola interior e viver uma vida muito mais autêntica e plena. Essas mini histórias que eu lhe entreguei, elas são o seu primeiro passo para voltar a ouvir a sua própria voz e honrar os seus limites.